Eu assisti a novela Elas por Elas de 1982, agora em 2023, mas antes de saber que ia ter um remake. E por causa da novela, por causa dessa novela, eu entendi que desejar o bem para quem quer que seja não é um problema. Impor o bem é um problema. Eu aprendi, gente. Eu tô aprendendo. Não está sendo fácil, mas eu estou aprendendo também. Eu estou me lançando neste lugar, né? Eu estou me colocando neste lugar de aprendiz, de me ver na tela e de perceber que, poxa, tem coisa ali que eu também posso fazer, ou tenho a tendência a fazer, né? Essa coisa de ficar impondo as coisas e de ser impulsivo e explosivo, né? Principalmente com a personagem da Helena, né? A personagem Helena, que era da Aracy Balabanian. Então, assim, eu percebo que querer o bem é legal, mas impor o bem já é um problema. Então, eis que hoje eu quero falar sobre um pouquinho sobre essa novela e vai ter spoiler, tá? Vai ter spoiler aqui. Então, você que quer assistir a primeira versão, saiba que eu vou dar alguns spoilers, ou então não veja o vídeo. E agora sobre a segunda versão que vai ter agora, né, o remake, eu já não sei mais porque já fizeram algumas boas mudanças. Mas enfim, na primeira versão, 7 mulheres se reencontram após 20 anos de um desencontro, né? Elas concluem o que hoje nós chamamos de ensino médio e se reencontram 20 anos depois por causa de uma das amigas que relembra aquele tempo, por causa de uma fotografia, que era a personagem da Eva Vilma, a Márcia. Depois que elas se reencontram, as histórias começam a se cruzar. A história uma da outra começa a se cruzar, né? Então, é a Wanda, que é a Sandra Brea, né? A Sandra Brea que interpretou a Wanda, que era amante do marido da Márcia. Aí tem a Helena e a Adriana, que foram apaixonadas, né? Que são apaixonadas pelo mesmo homem, né? Então a Helena rouba o homem, né? O namorado na época da Adriana, mas eles continuam se amando e se reencontram também após esse tempo. Então é o irmão de uma dessas amigas que morre num encontro entre elas, né? Que morre numa cachoeira em Campinas. Então assim, e aí essa mulher, ela quer vingança, ela quer descobrir quem foi que matou, né, esse irmão, quem foi que assassinou, porque na cabeça dela foi um assassinato, apesar da polícia na época da morte ter dito que foi um acidente. Então assim, elas começam a viver alguns problemas, elas começam a ter problemas entre elas. Tanto é que ela só consegue de fato um encontro positivo e harmonioso entre todas elas juntas, né, principalmente quando a novela termina, quando as coisas se resolvem, né, digamos assim. Eu quero aqui no vídeo focar especificamente na história da Helena, que foi feita, né, pela Aracy Balabanian. A Helena roubou o namorado da Adriana, que é Esther Góes. Inclusive eu assisti a Esther Góes no espetáculo O Burrei, há pouquíssimo tempo. Enfim, ela rouba o marido, né? Porque ela era uma mulher muito mais rica. Aliás, uma mulher rica, a Adriana não era rica. Então ela rouba, né, o marido da outra, o namorado na época da outra, casa com ele, tem um filho com ele e tudo mais. Só que tem um detalhe. No dia que as duas, né, ganharam o bebê, porque ambas tiveram bebê no mesmo dia, né, com homens diferentes. O filho não era do mesmo homem. A Adriana estava numa ala mais pobre na maternidade e acontece uma troca. Acontece uma troca porque o avô, né, de uma das crianças, que no caso é o pai da Helena, ele queria ter um neto homem para poder ser o sucessor dele nas empresas da família. Então ele contrata uma enfermeira, que no caso era a Natália Timber,
ele contrata uma enfermeira para poder trocar os bebês. Então ele pega um bebê homem, não, um bebê menino, né? E pega a menina que nasceu, a sua neta, e troca pelo menino, que no caso é o Gil, né? E troca a Miriam pelo Gil. E aí começa também a ter um problema, porque no futuro, quando acontece esse reencontro entre as amigas, o Gil se apaixona pela Miriam. O Gil, no caso, é, entre aspas, o filho da Helena, e a Miriam é, entre aspas, o filho da Adriana. Só que eles, né, foram trocados e eles se apaixonam. A Helena começa a ter diversos ataques de ciúmes, porque ela acha que, primeiro, ela não quer que o filho dela se relacione com uma menina pobre, e segundo, que ela não quer que o filho dela, né, que essas famílias se conectem, né, através de um possível casamento, por exemplo, porque ela acha que isso seria uma ameaça ao próprio casamento dela. Afinal de contas, a Miriam é filha da Adriana, a ex do seu atual marido. E isso começa a virar um problema, porque a partir de então ela começa a criar várias situações para que o Gil se separe dessa menina, só que ele permanece cada vez mais apaixonado. Ao contrário da Miriam, que não se apaixonou. Então, assim, durante a novela a gente vai percebendo o quanto é o querer impor um bem, porque assim, e veja, nem é tão bem assim. Porque atrás, né, daquilo que a Helena diz que era o bem para o filho dela, tinha uma outra intenção, que era a intenção de afastar o marido da ex. Então havia uma questão de ciúmes, uma questão de possessividade. Existiam umas questões muito mais problemáticas do que o possível casamento entre o filho e uma mulher mais pobre, uma menina mais pobre. Só que ela começa a exercer um domínio sobre a vida do filho. Ela começa a projetar, né, a expor todas as projeções que ela estabeleceu para o filho, que é praticamente um crime, né? Porque existe uma coisa que é você dar educação, né, proporcionar educação e qualidade de vida ao seu filho, que é até uma obrigação, né? Não é só uma questão bonita, é uma obrigação também. Você gerou, decidiu ter esse filho, então você precisa proporcionar coisas boas a ele, saúde, etc. Só que, para além disso, existe uma vida individual que está sendo construída com aquilo que você também está dando. Mas é uma vida, né? É uma vida à parte, não é uma extensão sua, não é a parte 2 de você mesmo, né, enquanto pai ou mãe. Então, mas ela começa a impor, ela começa a impor, ela começa a impor, então ela começa também a ter problemas com o filho. E a gente percebe que isso é um problema. A projeção, né, o querer, o achar que aquilo que eu estou fazendo é o melhor para o meu filho e para a individualidade dele é um problema. É um problema. E aquilo vai adoecendo a própria mãe, porque ela vai ficando maluca com as próprias paranoias que ela criou. Ela vai ficando maluca com as próprias armadilhas que ela criou para tentar separar esse casal, né? Então a gente percebe que é uma coisa problemática. Problemática. Falando agora um pouco sobre a novela no sentido geral, eu até estava separando alguns pontos sobre o final da novela que eu não gostei, mesmo. Eu não gostei da maneira como aconteceu a descoberta da morte / assassinato do irmão da Natália, né? Que no final da novela, quase no final da novela, a gente descobre que quem matou o irmão foi a própria irmã, com ciúmes de uma possível namorada, enfim, que era uma das amigas, a Marlene. Então ela deixou ele cair, enfim, algo assim, porque estava com ciúmes do irmão. Depois, eu não gosto que a verdade sobre a troca dos bebês não vai a público, né? A única pessoa que descobre a verdade é a Helena.
num dia que ela decide matar a Miriam para tentar separar ela de vez do Gil. Separar não, né? Fazer com que ele esqueça ela de uma vez. Porque eles já estavam separados, porque a Miriam não gostava dele, tanto assim, né? Então, quando ela decide matar ele, o pai dela descobre que ela está tentando fazer isso e decide contar toda a verdade. E ela então se apaixona pela menina, pede perdão, se redime, isso eu achei positivo, mas a maneira como aconteceu eu não achei positivo, né? Poderia ter acontecido de uma outra maneira. Eu acho que, inclusive, por exemplo, a Miriam poderia, em um determinado momento, que, por exemplo, foi o caso quando a Helena armou um falso assalto, né, para ela, né, colocando ela como assaltante, e aquilo vai para o jornal e tudo uma armação. Eu acho que a partir daquele momento a Miriam poderia ter descoberto que quem armou aquilo para ela foi a Helena. Aquilo poderia ter virado uma chave nela, uma chave, por exemplo, de amor mesmo pelo Gil. O Gil poderia até ter se afastado dela de uma vez. E esse afastamento também ter gerado esse reconhecimento de que, tipo, poxa, tô perdendo um cara legal que poderia, inclusive, estar ajudando ela naquele momento, né? Sei lá, algo nesse sentido, e que fizesse ela buscar por esse amor e buscar a verdade sobre o que aconteceu, já que de fato não foi ela que quis cometer um assalto e de fato não cometeu nenhum assalto, né? Então, e ela poderia descobrir a verdade, inclusive, sobre a troca dos bebês, que no caso ela é a filha da Helena e não da Adriana. Enfim, e também no final poderia acontecer a reconciliação de toda maneira. Mas eu acho que poderia ter, sabe, tinha como ter mais conflitos disso, sabe? Não só sabe, uma encheção de linguiça, digamos assim. Não gosto de maneira nenhuma da maneira como a Márcia e o Mário Fofoca, né, que são dois personagens emblemáticos da novela, terminam a história deles, né? Eu acho que os dois poderiam ter namorado mais, poderiam ter, sabe, ter tido mais química. Isso não aconteceu, isso foi um pouco frustrante, porque a Márcia fica ali insistindo para ter alguma coisa com ele, né, depois que o marido morreu, né, e tudo mais, mas eu achei que isso deixou um pouco a desejar também. São esses três pontos que eu queria comentar, além de falar de que querer o bem para o outro é bom, impor não é bom, e que eu também estou aprendendo com isso, né? Aprendendo a respeitar a individualidade das pessoas que fazem parte da minha vida, né? Aprendendo a respeitar mesmo, a me envolver com aquilo que essas pessoas gostam e criar relações saudáveis, né? E é isso.